Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Você não tem que fazer isso. Você não quer fazer isso. Desejo é irrelevante. Eu sou uma máquina. Senhoras e senhores, está começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que é feito através de desinteligência orgânica. E é isso. Não tem muito o que acrescentar hoje, não. Hoje eu não estou tão inspirado quanto o Murilão. A gente volta aí depois de uma semana que a gente foi exercer nossos direito a nossa cidadania, como diria o outro, né? Que é votar, exercer cidadania, né? Escolhemos entre os prefeitos e vereadores com os nomes mais sortidos possíveis. Não, Murilão? Votou bem semana passada, Murilo, ou votou errado? Eu acho que eu votei bem porque meus dois candidatos perderam. É isso aí, Murilão. Oposição tem que ficar fora do poder. Pois é. Diga-se de passagem, assim, raramente meus candidatos ganham. Raramente. Mas desse ano não fugiu a regra. O Murilo é aquele cara que vota no cara do PCO, do PSTU, da Unidade Popular. O Murilão é esse cara aí. Pois é, você chegou bem perto. Você bateu na trave. E aí, Henrique? E aí, tudo certo bem, aí, cara? Rapaziada? Tudo bom. Eu votei também, mas não. Meus candidatos não ganharam. E eu não entendi. Eu votei lá e era o mesmo candidato lá, tava escrito um negócio nulo lá na tela lá. Era o mesmo candidato para prefeito, para vereador, não entendi muito bem não, mas tá bom. Nenhum dos dois ganhou. O nulo Léo Maia. Eu só votei uma vez em alguém, que foi na eleição passada para prefeito, que eu fiquei preocupado com a ascensão eu ia falar ascensão do nazismo. Olha só o que minha cabeça faz. Falei, com a ascensão do bolsonarismo, 2020 estava no auge ainda, né? Aí eu fiquei preocupado, eu falei, mano, acho que dessa vez não vai dar para anular não, vou ter que escolher alguém. E aí eu votei alguém e deu certo. O bolsonarismo não apareceu por aqui, né? Pelo menos não na prefeitura, né? Que era tudo que não precisávamos. Ninguém precisa dessa bosta. Só uma coisa, hoje não teve comentário de guerra e paz e nem de xingamento de ninguém. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão hoje por inteligência artificial, é isso? Não são vocês que estão aí? É isso? Exatamente. Eu coloquei aqui uma espécie de um clone baseado em inteligência artificial. E a inteligência artificial, como eu vou provar para vocês, ela não é nem inteligente, nem artificial. Ele comete muitos erros. Eu não tinha programado nenhum xingamento. O seu clone aí, ele sorri, Murilo? Que você é um cara que não sorri, né? Eu acho Piada interna.
Piada interna, isso aí, piada interna. É uma piada interna, pois é, depois você conta pro... Veja bem, Henrique, nós participando de uma foi feito, como que é o nome mesmo, Bruno? O nome técnico? Perícia. Uma perícia. E ele queria que eu ficasse de bobo da corte, dando risada pra todo mundo. Não. São duas coisas distintas, ó. Não vá 8, ó. Não vá 8,80. Não é 8,80. Eu mantive a tensão naquela sala do começo ao fim. Você deixou todo mundo tenso. O cara sisudou, sem sorrir. Não deu nem bom dia pros outros. Falei, mas que caralho, rapaz. O cara não dá um bom dia, mano. Chegou lá, bravo pra caralho. Falei, eita porra. Poucas ideias. Tem que sorrir, descontrair, pô. Perito lá, o senhorzinho fodido lá. Tem que ser simpático com ele, pô. A gente ficou pra trás, os dois velhos ficaram pra trás, rindo, conversando. Mas para não perder o momento e não perder a nossa linha de pensamento, dizer que os poetas odeiam o ódio e fazem guerra à guerra. Ele inventou agora isso aí. Inventou agora, porque ele esqueceu. Então vai, Rick, essa oportunidade de ofender alguém agora. Eu não tinha programado nenhum xingamento, não, mas se quiser que eu xingue, eu xingo. Vai tomar no cu aí todo mundo aí, na moral aí. Quer saber? Vai se fuder também, porra. Voltamos ao expediente normal, então, agora. Agora sim, tô vendo que são vocês que estão aí. Rapaziada, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, que é difícil falar da última coisa que aconteceu, porque nesse exato momento que estamos falando aqui, deve estar alguém no mundo, deve estar apresentando alguma coisa nova, né? E aí você tem, por exemplo, questões como, a gente tem na China táxi que não tem nem motorista mais, né? A questão de você colocar um chip na mão para você pagar a conta. Tem chat, GPT, um monte de coisa aí. Fazer desenho também, inteligência artificial para você fazer uma caricatura, um desenho, uma foto, né? Daqui a algum tempo a gente não vai saber mais se o que a gente vai estar vendo é uma foto real ou uma foto feita por inteligência artificial. Mas o que me motivou a puxar esse tema aqui foi que esses dias, zapeando pela TV, eu parei naquele Eu, Robô, vi mais uma vez, né? Tava vendo o Eu, Robô, e o Eu, Robô tem 20 anos, né? E aí eu me transportei para 20 anos atrás, quando eu vi o Eu, Robô lá atrás, e você olhava aquilo lá e falava, porra, isso aí tá longe de acontecer, né? E aí você para pensar, falei, porra, não tá tão longe mais, né? Essa semana mesmo parece que o famigerado playboy herdeiro, né? Elon Musk já fez uma apresentação com robôs, obviamente não autônomos, né? Mas robôs desfilando na rua, algo desse tipo assim. Então, a inteligência artificial, né, que tem esse nome aí, mas o que nem o Murilo já falou no início aí, não tem nada só de inteligência, né, porque ela é uma programação. A gente pode fazer uma comparação de tanto chegar e falar assim, porra, é só uma programação para reagir a essa ou aquela, aquele comportamento, né? Mas é mais ou menos o que a gente faz também, né? O que a gente vai aprendendo na vida vai condicionando nossas reações a determinadas situações, né?
A gente pode chamar de reflexo, de uma resposta, né? É como se a gente programasse o nosso cérebro, por exemplo, uma luz muito forte, a gente fecha o olho, né? Quando tem uma luz muito forte, a gente fecha o olho. Então, a gente aprendeu isso com o tempo, né? De ter esse reflexo, não deixa de ser uma forma do nosso cérebro ter sido programado para isso, né? Então, só para fazer essa comparação meio superficial aqui, né, entre a desinteligência humana e a inteligência artificial, né? Então você pega como eu falei, tudo você pode colocar como se fossem programações, mas talvez muitas profissões, muitas tarefas no futuro vão deixar de ser exercidas por humanos. Entendeu? Vamos colocar um robô, por exemplo, fazer manutenção numa torre gigantesca de 30 metros de altura. Não vão colocar mais um homem, de repente vão colocar um robô. Entendeu? Hoje em dia já se usa muito questão de... se usa drone para filmar muita coisa, né? Pode ver, um drone substitui um helicóptero, por exemplo, para fazer uma filmagem aérea. Então, já tem drones também que têm uma certa independência para ter. Independência naqueles termos, né? De ele fazer essa ou aquela atividade, né? Ficar programado, ele faz sozinho. Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso, assim, dessa perspectiva do que possa vir a mudar e do quanto hoje já está presente, né? A chamada inteligência artificial na nossa vida, né? Como eu falei, seja em rede social que você vê uma foto, que você fica na dúvida. Hoje também tem a questão de que você coloca uma foto, a inteligência artificial anima essa foto, faz um vídeo dela, né? Um pouco tempo atrás aí tinha viralizado a questão de jogadores de futebol, pegaram a foto no início da carreira e já aposentados, se abraçando, né? Você colocava as duas fotos e a programação da inteligência artificial fazia com que se tornasse um vídeo deles se abraçando, né? Então eu queria saber de vocês, quais são as perspectivas que vocês têm em relação a esse futuro, que é difícil falar em futuro, você pensa lá na frente, né? Mas pode ser daqui a 2, 3 meses, né? Daqui a 10 anos, a gente vai conversar sobre isso, do impacto que pode ter na sociedade a questão da inteligência artificial. E aí, Murilão, o que você acha? Bom, primeiro eu gostaria de falar para o nosso público que inteligência ela é um fenômeno exclusivamente biológico. Ele acontece nos seres vivos. Você encontra o que a gente chama de inteligência em algumas espécies. Não exclusivamente, mas principalmente nos mamíferos. E a gente consegue perceber isso de forma bastante evidente nos primatas. Classe essa que fazemos parte. O ser humano, o Homo sapiens, conviveu por alguns milhares de anos com outras espécies também de humanos, como, por exemplo, talvez o mais conhecido, o Homo de Neandertal, mas houve outros também, o Homo florensiense, denisovanno, inclusive com alguns erectus tardios, que foi uma espécie que sobreviveu muito tempo, foi uma espécie muito bem adaptada, e que os cientistas dizem que eles duraram aí por volta de 1 milhão de anos. Né? Então foi uma espécie muito bem adaptada. Né? Quando você compara a inteligência desses seres humanos, todos tinham uma inteligência mais ou menos aproximada. E eles sabem isso em função da indústria de ferramentas. Né? Então, as chamadas pedras lascadas, né, e o seu uso. Então, eles percebem que por milhares de anos, esses grupos humanos tiveram uma inteligência muito parecida.
houve o que os paleontólogos, os biólogos, chamam de explosão criativa do Paleolítico Superior. Aconteceu aproximadamente há 50 mil anos atrás, onde o Homo sapiens ele vai se diferenciar em relação à sua inteligência. Por quê? Porque essa indústria de ferramentas ela vai mudar muito. Então, o Homo sapiens vai construir uma série de ferramentas que você não vai encontrar nos outros grupos humanos que viviam aí no planeta. Isso aí vai fazer com que a nossa espécie vá se diferenciar em relação aos outros, inclusive haver um domínio com relação à conquista de espaço, a conquista da caça e assim por diante. Então é importante dizer, a partir disso, que a inteligência ela é uma construção biológica que está ligada com as questões evolutivas, com a questão da pressão do meio, e etc. e tal. O que se dá o nome de inteligência artificial ou são programas estatísticos, que nada tem a ver com inteligência artificial. Porque isso aí é criado por seres humanos, né, que trabalham com a programação. Eu, como fui um programador júnior, eu fazia programação orientada a objeto, né, depois eu não continuei com na carreira, e quem trabalha na área, né, conhece, sabe isso, sabe que com o passar das décadas se melhorou as máquinas. Então, as máquinas hoje elas têm uma condição muito maior do que de minerar dados. Então, através de programas estatísticos, você consegue minerar dados, além do fato de que se aumentou muito em função da internet, em função da popularização da programação, e também o fato de que hoje nós temos meios em que a todo momento a gente está inserindo dados num sistema global, e esses programas eles conseguem minerar esses dados, conseguem compilar esses dados e transformar esses dados em textos, em imagens, e assim por diante. Então, o que se fala que é uma inteligência artificial, na verdade, são programas estatísticos que têm ficado cada vez mais refinados, que têm ficado cada vez mais sofisticados, que têm ficado cada vez mais rápidos, superando, obviamente, os seres humanos em várias atividades, né? Então, obviamente que quando você pega um computador, ele consegue fazer centenas, milhares de cálculos, né, em período de tempo muito curto, algo que você precisaria de muitas pessoas, um período de tempo muito maior para poder realizar. Tá? Contudo, a gente não pode se enganar. Por quê? Porque a inteligência propriamente dita, ela está calgada em algumas coisas. Uma das coisas é o quê? É a abstração. Esses programas estatísticos, eles não conseguem fazer abstração, eles conseguem copiar as coisas. Então, eles são meros copiadores. Eles não conseguem criar nada de novo. Então, a abstração, ela é um dado muito, uma característica exclusiva da inteligência, né? E os seres humanos, eles têm uma capacidade de abstração que nenhum outro ser vivo na Terra tem, pelo menos até o momento. Nós conseguimos abstrair de forma única, e a gente consegue criar as coisas através dessa nossa abstração. Tudo que a gente chama de tecnologia hoje, em algum momento, ela foi o quê? Ela foi criada através de uma abstração, né? De um pensamento abstrato, e a partir daí você criou algo que foi possível a gente materializar. O próprio computador, inicialmente, ele é uma abstração, né? Ele foi uma máquina que se imaginou um dia poder fazer uma atividade ou atividades, e a partir daí a gente começou a trabalhar a possibilidade de
criar essas máquinas que hoje elas são concretas na vida das pessoas. Uma outra coisa, as questões semânticas, né? A inteligência humana, ela é possível de realizar questões semânticas. Você, obviamente, pode xingar uma pessoa e essa pessoa entender isso como uma brincadeira, porque aquele xingamento naquele momento, de fato, foi uma brincadeira. Ou ela pode, através de um xingamento, reagir muito mal, né? Porque ela percebe que aquele xingamento, na verdade, não era uma brincadeira. Era, de fato, uma forma de ofensa. Um computador, ele não tem condição de separar essas duas coisas. Inclusive, esses chat GTPs da vida, você constantemente vê eles cometerem erros. Por quê? Porque esses erros, eles advêm daqueles que programaram, que são os seres humanos. A gente dizer como que isso aí vai impactar o futuro, eu acho que ainda é um pouco prematuro. Contudo, a gente pode dizer o seguinte, que a robótica, a computação, ela vem mudando a relação do ser humano para com o ser humano, e ela vem mudando a relação do ser humano com o trabalho. Então, você pega, por exemplo, uma linha de produção automobilística, você tem uma série de robôs hoje trabalhando nessa linha de produção, né? Esses robôs, obviamente, eles ocuparam um espaço que outrora foi de seres humanos. Há uma série de profissões que elas têm sido ameaçadas em função do uso de robôs, né? Me lembro, há uns 20 anos atrás, aproximadamente, e que houve uma grande discussão sobre o uso das catracas eletrônicas que iria provocar um desemprego nos trabalhadores de ônibus, né? Aqueles que recolhiam dinheiro, que faziam o troco, né? Que cuidavam, né? do ônibus, quer dizer, e depois, em algum momento, se tornou uma realidade, né? E a gente pode, assim, falar disso longamente, né? Contudo, a inteligência artificial, ela tem uma limitação, né? Apesar das mudanças que têm ocorrido de forma acelerada, elas têm uma limitação, e a gente vai precisar repensar essas relações humanas e as relações de emprego com as questões dos seres humanos. Por quê? Porque você pega essas redes, esses programas, essas chamadas Big Techs, né? Além da questão do desemprego que elas podem causar, elas têm separado os seres humanos e têm separado eles em nicho. Então, antigamente você se reunia com as pessoas, e as pessoas discutiam, inclusive, pelo fato de que elas não tinham as mesmas opiniões, né? Isso era importante, por quê? Porque isso levava você a uma reflexão, e como eu falei anteriormente, a inteligência, ela parte de abstrações. E quando você coloca novas opiniões, você coloca novas formas de ver o mundo, você gera uma reflexão, né? Agora, esses novos meios de você reunir as pessoas, através dos Facebooks da vida, através do WhatsApp, elas têm provocado uma cisão, no sentido de que as pessoas, elas só se reúnem com os chamados iguais, aqueles que pensam as mesmas coisas. Elas nunca se reúnem com os chamados diferentes, aqueles que têm uma opinião diferente. Isso é muito ruim, porque isso tem gerado uma redução na propagação de novas ideias, né? De mudança de opinião, porque o ser humano, é bom que ele mude de opinião. Se você pegar uma pessoa de 50 anos, que ela tenha exatamente as mesmas opiniões de uma pessoa de 20, alguma coisa errada aconteceu com a vida dela. E essas novas formas de contato através da internet,
elas correm o risco de fazer com que pessoas de 20 anos, passado 20, 30 anos depois, elas tenham exatamente as mesmas opiniões. Por quê? Porque elas não tiveram contato com opiniões diferentes, né? Não tiveram contato com o contraditório. Inclusive, as tensões entre os seres humanos, elas são importantíssimas para que a gente cresça, para que a gente desenvolva uma inteligência mais sofisticada. Uma pessoa que ela não é induzida, ou melhor dizendo, estimulada a pensar diferente, a refletir sobre as suas opiniões, a buscar uma reflexão mais profunda sobre o mundo, sobre a sociedade que vive, e assim por diante, ela está fadada a fazer com que a sua inteligência ela fique obstruída, ela fique calcificada. Então você vai ter depois no futuro adultos com os exatos pensamentos que tinha quando era muito jovem. Isso eu acredito ser muito ruim para as pessoas. Então é necessário que a inteligência artificial, ela, como toda atividade humana, porque a inteligência artificial ela é uma atividade humana, ela passe por um crivo daquilo que ela pode e daquilo que ela não pode. Então a gente tem hoje, por exemplo, aí rodando na internet esses robôs, né, que fazem falsas divulgações, que trabalham de modo a provocar uma desinteligência nas pessoas, né? E nós temos esse fenômeno acontecendo ao passo de que a gente viu e vê campanhas, por exemplo, anti-vacina. Isso, obviamente, é o quê? É um trabalho de desinteligência feito através do uso de computadores, o uso de todo esse aparato, né, ligado hoje à internet e à inteligência artificial, né? Então a gente precisa de um modelo, ou de modelos que façam com que o uso da inteligência artificial ela venha a benefício dos seres humanos, assim como outras tecnologias foram em outros momentos, né? A energia nuclear é um exemplo dela, né? Você pode utilizar a energia nuclear para o tratamento de doenças, o uso para estudo de materiais, para obtenção de imagens voltada à saúde, como você pode utilizar ela para fabricar uma bomba e jogar em cima das pessoas. Então, o uso da inteligência artificial, que eu acredito pode ser bem feito, tem que passar obrigatoriamente por uma regulamentação, para que amanhã ou depois a gente não tenha um uso mal feito e maciço desse recurso, que pode, obviamente, prejudicar muito a nossa sociedade. Uma coisa que eu sempre não, faz tempo que eu não faço isso, mas eu entrava sempre no chat GPT, caralho, e perguntava assim, qual a sua intenção? O que vocês querem? Vocês vão acabar com a humanidade? E é engraçado que ele dá uma resposta padrão, cara. É tipo, é engraçado. Eu não lembro qual era a resposta, eu me lembro que dava uma resposta padrão. E é uma coisa que antes de passar a palavra para o Henrique, acho que o Henrique, você acabou a faculdade antes desse boom, né, Henrique? Porque, hoje eu tava vendo, já tem uma ferramenta para os professores descobrirem se o cara usou o chat GPT nos trabalhos de escola, cara. De escola, de faculdade. É inacreditável, né? Tem uma ferramenta já para isso, já. Tem ferramenta até que fala quanto que você plagiou num trabalho e tal.
quanto que você conseguiu plagiar, o quanto que tem de igual a outros trabalhos já feitos anteriormente. Você usa bastante, Henrique? Não. Não, porque eu faço as coisas certinho, né? Eu faço citação, caralho. Não, Aí... não tô falando necessariamente para isso, tô falando para qualquer outra coisa. Ah, não uso não. Nunca nem entrei por falta de... Não, mas alguma não estou falando do chat, né? Que do chat eu também só entrava para fazer essas perguntas idiotas, né? Nunca. Eu sei que, por exemplo, tem advogado que já. Inclusive teve um debate uma vez no grupo lá do Cabaré lá, que o cara tava me falando que não precisa mais de advogado, né? Porque agora é só no chat GPT, já sabe o que tem que fazer. Aí eu coloquei uma situação hipotética, ele foi lá no chat e falou aqui, eu falei, mas isso aqui, essa situação você esqueceu de ver, né? Um detalhezinho que eu coloquei, né? No problema que eu tinha passado. Mas eu digo para qualquer outra coisa, fazer montagem, essas coisas, você não usa para nada. Nunca, cara, nunca. Eu não sei, nunca me bateu interesse, nunca me deu preguiça também, alguma coisa do tipo, nunca fui atrás, cara. Sei da praticidade, da facilidade, da ajuda que isso aí pode dar, pode causar, né? Pode ajudar as pessoas, com certeza, isso aí ajuda muito as pessoas, mas nunca fui muito atrás, não, cara. Foi algo que eu passei muito distante, talvez porque que nem você falou, o boom foi depois que eu acabei a faculdade, né? O pessoal usa muito fazer os trabalhos da faculdade, mas eu sempre achei meio idiota, tipo assim, mano, é nítido a quantidade de erros e falhas que comete, né? Porque que nem o Murilo falou, foi programado por humanos e ele pega as informações até certo ano da internet. Só que se você for fazer tipo, perguntas específicas, tipo, pessoas famosas, vamos supor assim, quem é Cristiano Ronaldo? Não sei exatamente o Cristiano Ronaldo, nunca vi alguém fazendo exatamente com o Cristiano Ronaldo, mas faz uma pessoa aí mais nichada, né? O Cristiano Ronaldo realmente é uma pessoa extremamente famosa, e provavelmente a pessoa mais famosa do mundo atualmente. Mas se você pegar uma pessoa um pouco famosa, um pouco mais nichada, cara, o ChatGPT vai falar muito provavelmente que morreu, e se você fizer essa pergunta 5 minutos depois, é muito provável que ele vai falar outra coisa, tipo, essa pessoa perdeu o emprego, é uma pessoa humilde, origem humilde, não sei o quê, alguma coisa. Vai mudar a história, né? Então é algo que, né, que nem o Murilo falou, programado por humanos, e que para funcionar, essa questão da inteligência, assim, entre aspas, que vocês comentaram, que a gente sabe também que não é muito assertivo, né, essa questão da inteligência, para funcionar algo do tipo, você tem que dar... eu não queria dizer dicas, mas você tem que dar instruções, né? Para ela fazer o que você quer, né? Para essa inteligência artificial, para o ChatGPT fazer o que você quer, pesquisar o que você quer. Você tem que dar instruções. Você não pode simplesmente, que nem você falou, jogar o caso lá, né? Jogar essa situação hipotética lá e acabou. Muito provavelmente ele vai passar muito longe do que é certo. Então o cara tem que ir lá, colocar partes da situação, fazer a inteligência artificial entendendo para depois ela te dar uma resposta minimamente satisfatória. E ainda assim, a possibilidade de ter erros é muito grande, né? A possibilidade de ter falhas é muito grande. Hoje eu acho que menos do que 6 meses atrás. Você sabe que a cada pesquisa que se faz, que alguém faz, então, a cada pesquisa que alguém faz, seja no Google, né? Porque o Google hoje também só usa inteligência artificial. Você faz uma pesquisa no Google, você pergunta qualquer coisa. Por exemplo, desculpa aí. Você faz uma pesquisa hoje em dia no Google, já vem uma resposta feita por inteligência artificial que ela, inclusive, você pode ouvir, né? Você pode apertar lá para ouvir, ela vai ver. E outra, isso eu já fiz com alguma coisa ou outra assim, e os dados são bem... as coisas não estão tão erradas não, tá? Entendeu? Que nem, às vezes, aquela questão, né? É questão de ter aquele... eu não vou falar instinto, e também eu não gosto muito da palavra feeling, né? Que é uma palavra
estrangeira, mas é o que dá a entender, né? É ter aquele, sabe, de você fazer, de você argumentar, de usar aquilo a seu favor. Ela ainda não é, como é que eu vou falar? Ela não é interpretativa, ela é bem literal ainda, né? Ela não vai te dar duas versões de uma coisa. Ela vai te dar uma versão do que, de repente, é a versão do que é mais pesquisado, por exemplo, né? Então, é, há quem diga que, por exemplo, a gente está o tempo inteiro ensinando a inteligência artificial, por exemplo, até quando você vai entrar em algum lugar de segurança, que fala assim, clica aqui nas fotos de hidrante, clique nas fotos de bicicleta, clique nas fotos que tem escada, clique nas fotos que tem uma ponte. Então dizem ali que nesse é um processo que você vai educando a inteligência artificial, né? Mostrando para ela o que é e tudo mais. Mas, cara, como eu te falei, esses dias eu fiz eu não lembro o que eu vou fazer numa pesquisa, eu bati no Google assim, e aí eu me deparei assim, eu falei, caralho, até a forma da escrita do texto tá, tá melhor. Entendeu? Não tá mais aquele negócio muito doido, não, sabe? Meio sem sentido, às vezes. Meio desconexo. Tá uma coisa bem organizada, cara. É evolução, né? É a evolução da tecnologia, as Então. atualizações. Se fosse tão fácil, não estaria, acho que é ChatGPT 7, que os caras estão falando, 5, 6, não sei direito. São versões, né? O pessoal vai atualizando. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. É que, puta, fazer essa pergunta agora, obviamente, mas é que nem eu falei, eu dei o exemplo lá do Eu, Robô. Em 2004, quando saiu o filme, você pensava uma coisa, hoje, em 2024, você falou, louco. Tem muita coisa ali que já tá engatinhando já, né? Mas vocês, o Murilo já tá quase, tem certeza o que ele vai responder. Mas vocês acham que pode acontecer de futuramente acabar um aspecto ou outro, vamos botar assim, da inteligência artificial conseguindo autonomia, né? Não depender, não ter essa dependência mais do humano, ela ter a capacidade dela por si só resolver problemas assim, que esses problemas vão ser colocados sem que tenha a provocação do ser humano para que ela resolva, ela sozinha consiga resolver. E se isso ocorrer, vocês veem isso com certo perigo, tipo, aí a questão da Skynet, que é o que a galera brinca muito, pode ser mais verossímil? A gente pensar numa Skynet da vida, né, num Exterminador do Futuro, é uma coisa muito intrigante para a gente, mas não vai atingir isso porque, para que possa atingir esse nível, que eles denominam inteligência artificial, seria ser um modelo totalmente diferente do que se conhece. Seria ser um modelo biológico, porque a inteligência ela é analógica, ela não é digital. Então, a primeira coisa seria isso, seria criar algo biológico e não digital. Então, você já partindo disso, você já retira totalmente a possibilidade de acontecer esse tipo de fenômeno. Outra coisa, isso que eles denominam inteligência artificial, que eu acabei de falar que, na verdade, é um compilado estatístico, ele precisaria ter um grau de abstração, o que na verdade não existe. Apenas a inteligência biológica e analógica tem condição de abstração. Haja vista que um país, eu não me recordo se é a Finlândia ou a Suécia, mas um desses países nórdicos, eles tinham tirado de linha o uso de livros, o uso de caderno das escolas. Eles digitalizaram tudo, absolutamente tudo.
Aí você tinha lá o equipamento, você escrevia, né, no equipamento, como fosse um caderno. Eles digitalizaram tudo. Agora o que aconteceu, eles tiraram tudo digital e voltaram tudo, tudo analógico novamente, né? Então voltaram novamente a ter que escrever no livro, escrever no caderno, escrever na lousa, fazer desenho, giz de cera, guache, tudo como a minha geração aprendeu. Por quê? Porque a nossa inteligência ela só consegue se desenvolver efetivamente dessa forma, da forma analógica. Então é escrevendo, é desenhando, é fazendo os cálculos na mão, indo até a lousa. Não que você não possa utilizar o computador, né? As mídias, por assim dizer, no processo de aprendizado. Contudo, ele não pode ser o primeiro, ou a primeira ferramenta. Ela pode ser uma ferramenta entre todas as outras. A nossa inteligência, ela só é possível de se desenvolver através desse sistema analógico, né, bem conhecido daquela educação tradicional, com livro, com apostila, com caderno, com giz de cera, com caneta, lápis e assim por diante. Porque a evolução, ela desenvolveu a inteligência desse jeito. Né? Não desenvolveu a inteligência nós levando um computador para cima e para baixo. Né? A nossa inteligência, ela se desenvolve através desses mecanismos. Né? Então, nós não corremos esse risco. Isso não quer dizer que o que nós chamamos de inteligência artificial não precise de limites. Precisa de limites, com certeza. Né? Que ela também pode provocar danos, né? Como qualquer outra invenção, como qualquer outra tecnologia que o ser humano cria. Né? Nós criamos os aviões. E nem por isso qualquer um pode pegar um avião, montar nele, sair voando para onde quiser. Não, existem regras, né? Existe toda uma série de instrumentos, toda uma série de leis, toda uma série de normas, toda uma série de regras para que você pegue um avião e voe com ele. E assim deve ser também para a inteligência artificial. Sabe uma coisa que eu acho também, assim, para ela se tornar danosa para a humanidade, eu acho que vai faltar o propósito, né? Eu acho que vai ser a falta de propósito, né? Que, por exemplo, esse é o buraco que tem na história do Exterminador do Futuro, por exemplo. Qual que é o propósito a não ser que acho que parece que a Skynet ela entende que o humano é um problema para eles mesmos, não é isso? Ou isso é o Ultron? Acho que é o Ultron do Vingadores que pensa isso, né? Que ele trata que a humanidade é um problema para a humanidade, né? O ser humano é um problema para a humanidade. Então ele fala, mano, para as coisas continuarem funcionando tem que acabar. Ela como se ela fizesse aí que vai, vamos botar assim, é como se ela fizesse uma conta e deduzisse que o quê? Pegando. E isso é uma coisa que me preocupa, assim, que aí, vamos supor, dentro dos vários dados que são jogados por segundo na internet, então vamos supor que algum dia algum desgraçado faça um algoritmo que dê alguma dessas várias inteligências que tem aí, somente quando os caras colocam a inteligência para controlar alguma coisa importante, dela calcular o seguinte, ela pegar toda a história da humanidade, ver os danos que a gente causa ao planeta, por exemplo, ou a própria sociedade, e ela entender, fazendo uma conta dela lá, que fala assim, ó, é exatamente isso que eu acabei de falar, dela entender que ela chega e fala assim, cara, o mal da sociedade é o ser humano. Então, para a sociedade prosperar, nós temos que exterminá-lo. Vamos supor isso. Entendeu? Talvez aí venha a questão do propósito, né? Que eu falo que hoje é difícil imaginar, né? Uma questão dela não tem um propósito para fazer isso.
de, mas eu não sei, cara, eu não arrisco mais a falar que isso nunca vai acontecer, entendeu? Talvez nossa geração não pegue isso, mas amanhã ou depois a coisa pode chegar a um ponto que isso possa ser temeroso, entendeu? Dela conseguir ter acesso ao arsenal arsenal que tem aí, que a Rússia tem, que Estados Unidos tem de bomba atômica, e ele entender que chegar falando, não, vamos, sei lá, vamos, tipo, pique Thanos, fala, vamos eliminar metade da população. Tipo, se a gente soltar 30% das bombas em tal época, porque tal época o vento vai levar a radiação do norte para o hemisfério sul, vai eliminar tantos por cento da população, e aí as coisas vão ficar melhores. Sei lá, cara, algo do tipo aí. Eu não brinco mais com isso, de achar que isso não pode um dia vir a acontecer. Eu acho que, hoje em dia, eu acho que é bem plausível. Sabe que você falou disso, eu lembrei de um filme, que é um filme que eu assisti quando eu era um garoto, é um filme de 1983, para vocês terem ideia, chamado Jogos de Guerra. Um filme que fez muito sucesso na minha geração, né? E mostra um rapaz que ele é um gênio na informática, né? Porém ele é um estudante meio ruinzão, assim, tal, mas ele... E aí o que acontece? Acontece justamente a criação de uma inteligência artificial. Você vê, em 1983 já falavam disso, na verdade já falava antes, né? E naquele filme 2001, a inteligência artificial ela já está presente, né? Aí nesse filme, essa inteligência artificial, por algum motivo que eu não me recordo mais detalhes, ela acaba por ser usado dentro de um computador do Departamento de Defesa. E ele está assim, prestes a justamente fazer isso, a lançar mísseis nucleares e provocar uma terceira guerra mundial. Então, para ele tentar convencer a inteligência artificial, vou dar um spoiler aqui, apesar que é um filme tão antigo que um filme antigo desse nem spoiler tem mais. Passou de 10 anos não é spoiler. Como que é? Passou de 10 anos não é mais spoiler. Não é mais spoiler? Então tá bom. Então, passado mais de 40, menos ainda, né? Menos ainda. Então, para ele poder convencer, eu me recordo bem disso, né? Porque eu assisti esse filme no cinema umas 2 ou 3 vezes, porque eu adorei o filme. Para poder convencer essa inteligência artificial de que o ato dela seria um ato danoso, ele convenceu a inteligência artificial a jogar o jogo da velha, sendo que ele iria fazer com que esse jogo começasse os 2 jogadores jogando ao mesmo tempo. Isso mostrava que não havia vencedores, porque estatisticamente, se você jogar o jogo da velha e os 2 lançarem ao mesmo tempo mexer ao mesmo tempo as suas peças, as suas casas, ao final há um empate. Então, através disso, ele mostrou a inteligência artificial que se ele fizesse isso, lançasse os mísseis, porque depois ele passou essa mesma ideia para os lançamentos dos mísseis. Ele viria que a União Soviética também ia lançar os mísseis e todo mundo ia ser destruído, não haveria ganhadores, né? Então, a inteligência artificial, ela se convence de que ela provocar a Terceira Guerra Mundial seria inútil, porque tudo seria destruído. E a outra passagem também no cinema, né, da inteligência artificial, que é o caso de 2001, Odisseia no Espaço, em que o computador, que é o computador principal da nave-mãe, que eu não me recordo o nome também, que ele tem um nome, o comandante da nave está verificando a questão de dados enviados, compilados por essa inteligência artificial, e ele percebe que há um erro
E ele manda esses mesmos dados para uma irmã gêmea dele, esse computador que está na Terra. E esse HAL computador... 9000, modelo. Só HAL 9000. Obrigado, é isso aí mesmo, HAL 9000. Ele manda para a irmã gêmea dele, ou para o irmão gêmeo, não me recordo também qual que é o gênero, e o irmão gêmeo refaz todos os cálculos e mostra que de fato errou, houve um erro nos cálculos. E ele começa a conversar com a inteligência artificial. E o HAL diz o seguinte, que não, que esse erro foi um erro humano, não foi um erro dele. E ele tenta convencer a equipe da nave de que foi um erro humano. E o comandante disse que não, que ele enviou os dados para a Terra, que o irmão gêmeo dele refez os cálculos e mostrou que não, que ele errou nos cálculos. E aí fica aquela discussão, né? O HAL dizendo que não, que é erro humano, e o comandante falando que não, falou, você errou, tanto haja vista que a sua nave gêmea, sua máquina gêmea mostrou que os cálculos que você fez estavam errados. E aí ocorre o que? Ocorre que eles se escondem num determinado compartimento da nave para que HAL não conseguisse escutar o que eles estavam conversando. Só que um dos olhos mágicos que tomavam conta da nave conseguiu fazer uma leitura labial de onde eles estavam e viu que eles iam desligá-lo. E aí ele entrou num pane, porque ele não queria morrer. Ou seja, algo típico de um ser humano, ou de um ser vivo, né? Que luta pela sobrevivência. Então, a partir disso, ele começa a matar o pessoal da nave, para que não desliguem ele. Tanto que na hora que o comandante percebe tudo que o HAL está fazendo, né, os crimes que ele está cometendo, ele começa a desligar a inteligência artificial, começa a desligar o HAL começa a pedir, começa a implorar para que não desligue ele. Então, assim, conhecendo um pouco de informática como eu conheço, ou pelo menos como eu conheci, e conhecendo um pouco da biologia como eu conheço, eu diria que nós não corremos esse risco, né, de repente, uma inteligência dessa, um programa desse, resolva exterminar com a humanidade em função de um pensamento que acredite que ser humano seja um problema, apesar de nós sermos um problema, né? Mas o problema nosso está ligado a outras coisas, e nós mesmos estamos nos destruindo em função do lucro, né? Porque como nós queremos um lucro incessante a todo momento, a gente está destruindo o planeta, né? Na verdade, a gente está destruindo o planeta habitável para nós, né? O planeta vai continuar aí. Então, eu diria assim, o nosso grande inimigo não é a inteligência artificial, é a nossa desinteligência biológica e nossa busca incessante por um lucro que tem que ser cada vez maior. Só duas coisas aí que você falou na parte final aí, é bem a pegada do Matrix 1, né? Quando o agente Smith fala pro Morfeu, que fala, vocês são uma praga. Onde vocês vão, vocês destroem tudo. Né? Entendeu? E agora só uma coisa, pra gente já caminhando pro final também, até começar com o Henrique. Por exemplo, você deu exemplos aí de máquinas a gente acabou falando isso de máquinas Skynet, falou do HAL 9000, que são máquinas da ficção, né? Mas ocorreu algo na vida real, né? Que aí entra nessa questão de matemática pura, né? De calcular situações e fazer. Que foi o Deep Blue jogando com Gasparov. Foi Gasparov, né? Jogando com Gasparov. E chegou a vencer. Parece que o duelo acabou empatado, né? Salvo engano. Então, isso aí não pode ser um start de
de algo que é um exemplo de que pode uma máquina, sim, numa situação, pensar como um humano e agir como humano, porque a máquina, ela jogou com base nos dados que ela tinha. Não ficou um cara lá atrás dizendo, joga que é casas, né? No xadrez são casas, né? Casa tal, casa tal. Não ficou alguém, isso foi ela que calculou sozinha e fazia jogada, né? Pode ser um start isso aí, Henrique? Cara, eu acho que não. Que nem o Murilo falou, toda essa questão de fazer alguma coisa aí, eu acho que não pode acontecer também, porque existem, dentro dos algoritmos, existem inúmeras maneiras protetivas, né? Uma forma simples de você visualizar isso é você olhar, você entrar no seu navegador, no computador, né? Você apertar o F12, você vai ver parte da programação que tem naquela página. Só que você pode fazer alterações, só que vai ser alterações apenas para você. Então é meio que tipo um bloqueio que não pode acontecer. Então existem essas medidas protetivas. E se citou a inteligência artificial do xadrez, hoje tem uma ainda mais forte que eu acho improvável, nem os melhores, os atuais melhores do mundo do xadrez, eu acho improvável eles conseguirem em algum momento ganhar deles. Porque atualmente o melhor jogador de xadrez do mundo e provavelmente o melhor da história, questão tecnicamente, assim que o pessoal fala, o cara que mais teve o maior número de rate, né, o maior número de avaliação do xadrez, né, de pico de performance do xadrez, ele teve até, acho que 3.000 e alguma coisa, 3.600, 3.800, alguma coisa assim, de xadrez clássico, né? E a posição atual da inteligência artificial do xadrez, eu acho que é tipo 12 mil, que os caras estão falando, da última versão da inteligência artificial. Então ela faz movimentos não com base em ações humanas, mas sim com cálculos, né? Porque xadrez é muito isso, muito matemática, xadrez também. Então ela pega o melhor movimento possível com base em cálculos, né? Então é muito difícil de você fazer uma ação que vai surpreender ela, né? Ou que ela não tenha uma resposta, ou que ela não consiga minimamente empatar o jogo. Isso se ela tiver começado com as peças pretas, né? Que geralmente, quando você joga com as peças pretas, o pessoal fala que geralmente você está em desvantagem, né? Porque você está sempre um movimento atrás, né? Mas é claro que existem inúmeras formas de ganhar também com as peças pretas. Mas o mais comum no alto nível de xadrez é que se o cara não tem, tipo assim, ele não pode perder, ele vai empatar. Se ele estiver jogando com as peças pretas. Ele dificilmente, se o cara não tiver muito confiante, assim, se ele não tiver um nível de habilidade muito alto, dificilmente ele vai jogar para ganhar com as peças pretas. E é o que a inteligência artificial faz. Se você não cometer um erro, ela vai empatar. Então, e se ela jogar de branco, muito provavelmente ela vai ganhar. O mínimo erro que você cometer, ela vai explorar isso, mas com base em quê? Em cálculos, né? Em posições, né? Que você falou, as casas no xadrez são posições e é tudo utilizado cálculos para ser feitos os melhores movimentos. Tá, mas legal. Você falou da questão da programação. Mas é que eu falei no início. As nossas reações a qualquer coisa, o que a gente chama de reflexo, não é uma programação? Que a gente aprendeu um dia que tem que fazer. Então, né, que a gente aprendeu um dia. Vamos botar assim, que você falou do código lá, que você falou, até o exemplo que você deu do F12. Lá atrás, quando a gente era criança e botou a mão num lugar quente e queimou a mão. Ali a gente já não aprendeu, já não ficou aquela linha de programação. Falou assim, não coloque a mão num lugar aqui que você vai se machucar. Entendeu? Isso não é uma programação? Vocês estão entendendo essa analogia que eu estou querendo fazer? Mas o nosso cérebro, ele é muitas vezes comparado com o processador do computador, o processador do celular. E o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de processamento de dados, né? Então, mas não é diferente. É diferente. Mas de certa forma é parecido, mas é diferente. Porque o computador ele entende só 0 e 1. O computador ele só entende envio de energia, bloqueio de energia, envio de energia, bloqueio de energia.
que o computador entende é apenas isso. O que muda é a velocidade de processamento. Então, obviamente, você pega computadores aí que têm uma capacidade de processamento muito superior ao cérebro humano. Agora, essa capacidade ou velocidade de processamento não significa inteligência, são coisas diferentes, né? A máquina, ela conseguir fazer muito mais cálculos em muito menos tempo, não significa que ela seja inteligente, até porque todos aqueles cálculos que ela está fazendo, quem programou aquilo foi um ser humano. Se ele programar errado, ele vai fazer errado. As pessoas acham que uma calculadora, ela funciona como? Todos os cálculos já estão inseridos lá. Ela apenas o quê? Ela tem apenas o caminho. Na hora que você faz, ela busca o caminho que traz um resultado. Então, assim, quando o ser humano, ele coloca a mão num local quente e ele percebe que lá queima, ele não coloca mais, esse aprendizado, ele é diferente, porque ele envolve dor, ele envolve abstração, ele envolve a sensação de perigo, coisas que uma máquina não tem. A máquina não tem nada disso. Então, mas aí que tá, mas aí que tá, Murilo. Vamos supor assim, para um objetivo de é relevante que a máquina sinta dor? De repente vamos botar assim para os propósitos dela. De repente são coisas que são e isso pode até ser uma fraqueza do humano, numa eventual conflito com a tecnologia, vamos colocar assim. Mas pode ser uma fraqueza, entendeu? Que nem não é incomum ter, por exemplo, na ficção científica, a luta da humanidade contra máquinas, entendeu? Porque as máquinas não têm sentimento, não têm compaixão pelo próximo, elas só vão lá e fazem o negócio, entendeu? E às vezes o fato do homem ter compaixão, sentir dor, isso são fraquezas. Não são fraquezas. O que acontece é o seguinte, é que você está comparando coisas totalmente diferentes. A máquina, ela não sentir, ela não ter sentimentos, você não pode, inclusive, colocar ela como um instrumento nem de destruição, nem de construção. Por quê? Porque quem é que vai induzir essas máquinas a construir ou destruir somos nós, né? São os nossos sentimentos, né? Ela, de fato, ela não tem sentimento nenhum, né? É que nem uma máquina que a pessoa põe a mão e essa máquina, ela destrói, ela engole a mão da pessoa e a pessoa fica sem a mão, sem o braço, né? Para a máquina isso é totalmente irrelevante. Por quê? Porque não faz parte da natureza dela, né? Ter esse tipo como que eu posso dizer? Ter essa característica, porque isso é que faz dela ser uma máquina. O dia que ela tiver ódio, o dia que ela tiver amor, o dia que ela tiver compaixão, ou não tiver compaixão, que são sentimentos próprios dos seres humanos, ela vai deixar de ser máquina e vai ser um outro ser, e aí a gente vai dar um nome para ele, que eu não posso dizer, tá? Então, assim... Mas é o que eu te falei, de repente, para os propósitos, que logicamente a gente está fazendo exercício de imaginação aqui, mas para os propósitos dela, isso aí vai ser irrelevante, entendeu? De sentir dor, ter sentimentos, vai ser irrelevante, entendeu? Ela não vai pensar assim, como eu falei, ela não vai ter, no exemplo aqui que eu passei, de repente ela fazer um cálculo de entender que o ser humano é ruim para o planeta. Ela não vai fazer isso em benefício próprio. Nossa, eu tenho que eliminar o ser humano para eu poder sobreviver. Não é um instinto de proteção de si próprio que ela vai ter. De repente vai ser só um cálculo matemático dela entender que, eu falo assim, meu propósito é fazer o melhor para a sociedade. E para eu fazer o melhor para a sociedade, eu tenho que eliminar o ser humano. Entendeu? Não sei, algo assim que eu tô tentando. Eu acho que eu não sei se eu consegui me explicar. Que anteriormente a isso, vai precisar ter alguém que pensou sobre isso, então fez fez um programa esse que vai chegar a essa conclusão. Você entendeu?
A Sim, máquina, ela mas não... é igual. Mas, Murilo, é igual a nossa aprendizagem. Entendeu? A gente vai na é escola exatamente igual. fazer isso. Mas a Viu, gente vai Bruno? na escola, ô Murilo, a gente vai na escola exatamente fazer isso. A gente na escola, a gente aprende com nossos pais exatamente isso. Vai aprendendo todo dia, a gente vai sendo educado todo dia para isso. Entendeu? Eu vejo uma similaridade. Pô, saiu, achei que não ia sair, achei que ia travar. Eu vejo, de repente não sou eu que tô aqui, é um robô. É, o... Eu vejo coisa similar, nesse, né, entendeu? Nessa analogia, assim. Eu não vejo coisas que são diferentes, assim. Pelo contrário, eu vejo algo muito diferente, né? A educação humana, ela é um exercício diário, você lidar com pessoas diferentes, os seres humanos, eles são parecidos, mas eles não são iguais, né? Eles têm as suas diferenças, eles têm as suas idiosincrasias, coisas que as máquinas não têm. A educação, ela passa por... A educação, ela é um processo, né? E é um processo complexo. Você tem, às vezes, um grupo aí de 10, 15, 20 ou mais alunos, e você percebe que cada qual, ele sente aquilo que você fala, percebe aquilo que você fala de forma bastante distinta, né? Se você pega, por exemplo, a matemática ela é uma linguagem, antes de qualquer coisa. A matemática, ela é efetivamente uma linguagem. E você não ensina matemática para as máquinas. As máquinas, elas não entendem matemática. Elas não entendem para que serve a matemática, né? Elas auxiliam nos cálculos. Então, se um dia alguém colocar um programa, cujo programa ele tem a finalidade de definir, através de cálculos, se a humanidade ela é viável ou não, a gente precisa entender que foi um ser humano que, através da sua abstração, ficou pensando o que faria uma sociedade viável ou não viável. Só que se você pegar 100 pessoas e 100 pessoas fizerem um cálculo para chegar à conclusão se uma sociedade ela é viável ou ela não é viável, você vai ter 100 resultados diferentes. Entendi. O Murilo pontuou bem essa questão da abstração, né? E eu acho que ele citou matemática, mas a gente pode citar qualquer campo de estudo, de coisas a serem aprendidas, né? Se você pega crianças que estão aprendendo a se movimentar, né, crianças que estão ali naquela fase inicial ali de lateralidade, de questão de aprender a saltar, aprender a correr, cada uma aprende de uma forma, cada uma desenvolve uma forma própria de correr, de saltar, de seja o que for, de percepção de mundo, né? É muito único isso aí do ser humano. Não só do ser humano, mas dos animais em si também, né? De tudo que tem essa consciência própria e sentimentos, né? De certa forma, né? Até dos sentimentos. Eu acho que isso influencia muito também. A questão do E sentimental. essa consciência corporal, que eu acho que é isso que o Henrique está querendo dizer, ela também é própria dos seres biológicos, né? Então, os seres biológicos eles têm uma necessidade de consciência corporal. E essa consciência corporal, ela também está ligada com o aprendizado, profundamente. Agora, uma máquina, ela não tem consciência corporal, ela não tem corpo, né? Então, se você pegar, quer dizer, quem trabalha com a atividade física, com o esporte, você percebe o quanto a consciência corporal ela é importante para o aprendizado. Tanto que não é incomum você pegar, às vezes, um aluno que ele não vai bem na escola, ele começa a praticar um esporte, ele melhora na escola. Por quê? Porque essas coisas estão intimamente ligadas, né? Então, essa consciência corporal, que é própria dos seres vivos, e é muito arraigado, inclusive, no ser humano, as máquinas não têm, né? Então, assim, elas não podem abstrair sobre a questão da dor, sobre a questão da perca, sobre a questão do ganho, sobre a questão da superação, do fracasso, do sucesso. Ou seja, todos os termos eles que são muito abstratos,
cada ser humano tem uma ideia muito específica do que é isso, né? Todos esses termos que eu coloquei. E é uma máquina, se um dia ela fizer isso, foi porque um ser humano foi e introduziu um programa cuja abstração feita por essa pessoa foi introduzida na máquina. Foi a máquina que criou isso a partir do nada. O Murilão, eu tava com o microfone desligado aqui, tô falando. Murilão, tem carochinha hoje? Temos uma carochinha hoje. Então, manda ver. Eu era um adolescente, eu me recordo quando começou a chegar as caixas eletrônicas no Brasil. Aí eu tava assistindo a televisão e meu pai estava do lado, olhando, né? E começou a ver, né, a caixa eletrônica, o que era, e fizeram uma simulação, mostrado. Nossa, eu achei aquilo lá fantástico, né? E falei para ele, nossa, que fantástico, né? Que é? Ele falou, não vai dar certo no Brasil. Eu falei, mas como não? Ele falou, é uma tecnologia de primeiro mundo. Daí ele disse, mas é uma tecnologia de primeiro mundo para um povo de terceiro. Forma bem preconceituosa dele ver também, né, essa relação homem-máquina, né? A sociedade ele tem uma visão muito particular e muito preconceituosa do brasileiro, mas enfim. Eu trabalhava numa empresa e a empresa deu pra gente um cartão que tinha uma conta que era uma conta salário. A gente ia e sacava o salário, né, no caixa eletrônico. Até de um banco que não existe mais, que é o antigo BCE. Aí era o dia de pagamento, né? Foi aquela puta fila enorme, cara, poucos caixas, né? Aquele drama nos caixas eletrônicos. Aí fila vagarosamente vai andando, vagarosamente vai andando, vagarosamente vai andando. Aí eu era o terceiro antes de chegar a minha vez. Eu fiquei numa posição que eu conseguia ver o que o rapaz que estava no caixa eletrônico estava fazendo. Então ele estava obviamente sacando, né, o dinheiro. Então ele colocava o cartão, aparecia lá o que ele queria fazer, se era saque, se era saldo. Eu acho que tinha umas 3 opções apenas. Aí ele apertava o botão de saque. Aí apareciam os dizeres assim: confirma a operação, sim ou não. Aí ele apertava não. Aí resetava, ia tudo zero de novo, eu tinha que tirar o cartão e começar novamente isso daí. Aí eu observei, ele fez isso uma vez. Na hora que chegava lá, confirma a operação? Não. Resetava novamente a operação, né? O caixa eletrônico ia do zero novamente. Falei, nossa, mas o que está acontecendo com esse rapaz, né? Que ele quer sacar o dinheiro e ele não confirma essa operação logo. E a gente é ansioso para terminar. Eu, observando aquilo ali, ele fez isso daí umas 4 ou 5 vezes. No final ele tirou o cartão e disse assim, na verdade ele falou em voz alta, ele falou para ele, eu venho num banco para sacar dinheiro, eles querem me operar, deixa eu ir embora desse lugar. Foi embora. Genial, genial. Genial. Vambora, senhores. Bora que extrapolamos o tempo hoje. Coloca na Falou, arquitetura para ficar certo o tempo, então. Falou, gente. Até mais, hein? Boa semana, hein? Até semana que vem. Ha ha ha.